Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Vamos ler a Bíblia? Hoje a gente tá no livro de Juízes. A gente vai ler Juízes 4. O último livro aqui, o último capítulo do Juízes 3, ele é super curtinho e ele tá dizendo assim que depois, né, morreram 600, eles venceram 600 filisteus. Sagar, filho de Anate, que matou 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois. Ele também libertou a Israel. Sagar. Esse foi, terminando aqui o Juízes 3, aconteceu esse episódio aqui, agora a gente vai para Juízes 4. Então, dessa vez, quem vai liderar o exército é uma mulher. Deus levanta Débora. Débora, ela era uma juíza também, aquele mesmo esquema de juíza, é que julga as causas ali das pessoas. Então, Deus levantou ela como juíza. E lembra que eu falei que toda vez que Deus levanta uma pessoa como juíza, ela tem a simpatia do povo e Deus é com ela. Então, Deus era com Débora. E ela, como de costume, ela sentava ali numa palmeira, ali numa praça, e ela atendia todas as pessoas julgando as causas. E chegou, né, só que nessa época morreu o Iurde, né, que era o juízes de antes. Nossa, os juízes de antes. Depois que Iurde morreu, Deus levantou Débora. E o povo, depois que Iurde morreu, o povo novamente voltou a desobedecer a Deus, né? Se afastando de Deus, novamente. E aí Deus levanta Débora, né, como juíza. E aí o povo começa a clamar a Deus por socorro, porque eles estavam sendo oprimidos. Deixa eu ler aqui. Então os filhos de Israel chamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia cruelmente os filhos de Israel. Então, o nome do inimigo agora é Jabim. E ele já estava oprimindo há 20 anos o povo de Israel. Então, eles clamaram ao Senhor. Ora, Débora era profetisa, mulher de Labidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela se apresentava abaixo da palmeira, né? E ali ela julgava as causas das pessoas. Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ter com ela para o julgamento, né? E então subiu Baraque, né? Débora mandou chamar Baraque. E Baraque veio, né? Então o povo começou a falar para ela que eles estavam sendo... Eles começaram a clamar a Deus e a reclamar que estavam sendo oprimidos por esse homem aqui, né? Então Débora mandou chamar Ramá. E ele foi. E daí Débora deu exatamente o que era para ele fazer. Deu para ele fazer o que ele era para ele fazer.
mandou ela chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes Fatali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não te ordena, dizendo: vai a entrar com essa gente ao monte Tambor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, entrai a ti para o ribeiro de Quinisson, Sincera, chefe dos exércitos de Jabim, juntamente com seus carros e com suas tropas, e tu entregarei na sua mão. Então, Débora falou isso para Baraque. Falou para ele, ó, faça isso, faça assim, pega os carros, chama essa tribo, chama outra tribo, tira 1.000 homens pega 1.000 homens, faz isso, estratégia, deu toda a estratégia para Baraque ir lá e vencer o rei que estava oprimindo eles, né? Mas Baraque falou bem assim: olha, eu vou se você for comigo. Se você não for comigo, eu não vou. Então, ela falou assim: só que se eu for contigo, a vitória não vai ser de você, vai ser de mim, que é de uma mulher. Tudo bem para você? E ele disse: tudo bem. Então, vê que Baraque, ele não tem aquele orgulho, aquela coisa toda. Ah, vou dar para mulher, ele tem um espírito, né, assim, ele reconhece a autoridade que Deus colocou sobre aquela mulher, e ele reconhece, né, o quanto Deus é com aquela mulher, e ele escolheu aquela mulher, independente do que o achismo, né, do que acham, o que pensam, né. Isso é muito importante, sabe, a gente reconhecer o que vem de Deus e o que não vem, e ele reconhece a autoridade naquela mulher, porque foi Deus que colocou nela. E ele falou: tudo bem. E ela foi com ele, né? Então, eles venceram. Não, daí eles foram. E na a primeira atacada deles, que eles atacaram, né? Deus fez os carros se embrenharem todo lá, se quebrarem tudo lá. E eles saíram correndo a pé, e os homens de Deus foram e conseguiram matar eles. Mas o principal, que era o rei, ele fugiu a pé, né? Ele fugiu a pé. Só que ele fugiu a pé. E uma mulher... E ele chegou na casa de uma mulher. Deixa eu ler aqui. E o Senhor desbaratou a Sisera com todos os seus carros e todos os seus exércitos. E ao fio da espada diante de Baraque, Sisera é uma mulher, tá? Não. Sisera também era uma guerreira. Então, Sisera era também uma guerreira. Não. Sisera também era uma mulher. Então, Sisera, descendo do seu carro, fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e o exército até Arosete. Os gentios e o exército de Sisera caiu ao fio da espada. Não restou um só homem. Então, ali, o exército daquela mulher matou todo mundo, né? Não. Dirigido, né, por uma mulher, guiado por uma mulher, ela matou, não deixou nenhum homem. Entretanto, Siquera... Gente, vamos recapitular aqui, que eu acabei... Sisera, vamos recapitular. Sisera fugiu a pé. A tenda de Jael, mulher de Heber. Sisera não é uma mulher. Eu não vou fazer o vídeo de novo. Vocês, prestem atenção, gente, me desculpa. Sisera não é uma mulher. Sisera
é o rei que está oprimindo o povo. O rei que está oprimindo o povo se chama Sisera. Sisera, o exército dele morreu tudo, não sobrou nenhum homem. O Sisera fugiu a pé. O Sisera se escondeu na casa de Jael, mulher de Eber. Eber era amigo de Sisera. Jael é a mulher. Jael era a mulher. A mulher pegou, ele falou que estava com sede, ela deu água, deu leite, e ela escondeu, ele pediu esconderijo na casa do amigo dele, que era marido dela. E ela deu esconderijo e pegou, ele deitou na cama, ela colocou ele deitar na cama, deu água, deu leite, deu tudo certinho lá. Quando ele pegou no sono, ela foi lá, pegou uma estaca, pegou um martelo, tô falando que o livro de Juízes aqui é, olha, pesado. E pá, na cabeça dele, aqui bem na fonte, que passou, e ela bateu com o martelo e passou e foi até o chão. Matou o rei Sisera, que oprimia o povo de Israel, né? Saindo Jael ao encontro de Sisera, disse-lhe: entra, senhora, entra, senhor meu, ela falou, entra aqui na tenda, né? Não tenha medo. Ele entrou na sua tenda, ela cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: peço-te que me dê a de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe a beber e cobriu. Disse-lhe ele: mas põe-te à porta da tenda. Se alguém vier e te perguntar: está aqui algum homem? Responderás: não. Ele falou assim para ela. Porém, então Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca, isso está em Juízes 4, versículo 21. Tomou uma estaca na tenda, ele levantando um martelo, chegou-se de mansinho a ele cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou a terra, pois ele estava num profundo sono, muito cansado, e assim morreu. Eis que, seguindo Baraque a Siquera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: vem, mostrar-te-ei o homem a quem procuras. Entrou ele na tenda, e eis que Sisera jazia morto com estaca na fonte. Assim Deus naquele dia humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E a mão dos filhos de Israel prevalecia cada vez mais contra Jabim, rei de Canaã, até que o destruíram. Então, foi uma batalha liderada por Débora. A morte do principal homem, rei, foi por uma mulher, Jael. Então, aqui foi vencida essa batalha, Deus deu uma batalha. Então, terminamos aqui o livro de Juízes, Juízes 4. Então, você mulher, né? Então, assim, ó, a gente é uma guerreira. A gente já sabe, né, que a gente tem esse instinto de luta, né? Mas quando, às vezes, depende, às vezes, o meio cristão, o meio é muito assim, mulher não pode pregar, mulher não pode isso, mulher não pode aquilo. Mas quando Deus traz uma missão para a mulher, as pessoas reconhecem, né? E quem não reconhece também não tem problema não, porque Deus é com a gente, né? Deus é com a mulher, quando Deus entrega um propósito. E esse propósito era da Débora vencer essa guerra, e a guerra foi literalmente, né, bem sucedida. Então, ficamos por aqui e tchau!